Escritórios de advocacia dos Estados Unidos estão entrando em contato com aliados de Jair Bolsonaro para propor que apresentem testemunhos contra o ministro Alexandre de Moraes, com base numa lei que pune violações de direitos humanos. A norma é conhecida como Lei Magnitsky, que faz referência a um advogado russo que morreu numa prisão em Moscou em 2012. Ela permite que o governo americano adote sanções, inclusive econômicas, contra pessoas que cometam grandes violações de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. O enquadramento do ministro do STF nos critérios da lei vem sendo defendido por congressistas alinhados ao presidente americano Donald Trump. Um deles, o deputado republicano Rick McCormick, do estado da Geórgia, defendeu hoje que o magistrado brasileiro seja punido com base na lei Magnitsky. Segundo Rick, Moraes é uma ameaça aos Estados Unidos, censurando empresas americanas, suprimindo a liberdade de expressão e violando a soberania digital. Ana, essa também é uma informação que acaba de chegar aqui, programa ao vivo é isso, né? A gente vai apurando e dando a informação aqui. Ufa, para quem nos acompanha, mas o que a gente tem percebido semana após semana é que o cerco tem se fechado muito aí em relação às condutas do ministro Alexandre de Moraes aí perante a comunidade internacional, principalmente os Estados Unidos, aí depois da chegada de Donald Trump. Paula, e quando a gente passa a noite aqui acordada lendo documentos, é exatamente por isso, né? Nós mostramos aqui para a nossa audiência, e por isso a importância da sua assinatura com a Revista Oeste aqui com a gente, porque a gente passa com prazer a noite lendo os documentos. Foi exatamente numa dessas noites, porque eu ouvi do assessor do Senado americano que essa lei poderia ser aplicada. E nós falamos dessa lei já há mais de 2 semanas que nós temos mencionado o nome dessa lei. O meu artigo da semana passada foi especificamente sobre essa lei e o processo do Rumble e da empresa do Trump, de mídia do Trump, contra Alexandre de Moraes, e por que essa lei pode chegar no Alexandre de Moraes. E aí, Paula, é o que está escrito na nossa tela. Moraes pode ter mais uma punição nos Estados Unidos. O caminho do Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, o cenário não é bom para ele, Paula. São várias frentes contra Alexandre de Moraes, porque os americanos já entenderam que Alexandre de Moraes hoje é um tirano. Não tem outra palavra. Os americanos estão dizendo isso. Eles não respeitam a legislação americana, ele não respeita a legislação americana, no caso a primeira emenda. Mostramos aqui que a nota do Itamaraty não é verdadeira, porque Alexandre de Moraes ele obrigou a queda e o bloqueio de perfis de maneira global. Agora tem a legislação que passou hoje no Comitê do Judiciário em relação ao visto e à entrada do Alexandre de Moraes, mas essa Magnitsky Act, eu explico com detalhes no meu artigo de sexta-feira, Paula. O Alexandre de Moraes ele vai entrar numa prisão econômica no mundo, porque se a legislação da Câmara passa, a legislação é sobre entrar nos Estados Unidos. Isso é uma coisa. As sanções da Magnitsky Act, né, da Lei Magnitsky, isso pega o Alexandre de Moraes e já pegou mais de 600 pessoas desde que a lei foi sancionada por Obama em 2016, de maneira global, financeiramente. Todos os países que têm tratados financeiros com os Estados Unidos, eles respeitarão as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. Lembrando, Paula, que a Magnitsky Act, as sanções dessa lei, elas podem ser aplicadas com uma canetada, do presidente Donald Trump. Não precisa passar pelo Congresso americano como a outra lei está passando. Depois que agora o caminho é o quê? Passou na CCJ da Câmara, vai para o plenário da Câmara, vota, depois vai para o Senado, eles votam, depois vai para a mesa do Donald Trump para ele assinar. Lembrando que os republicanos têm maioria na Câmara, no Senado e, claro, Donald Trump. A Magnitsky Act é uma sanção que é um processo que, muito bem documentado,
Donald Trump pode impor essas sanções imediatamente. Ou seja, o Itamaraty tem que repensar se vai querer entrar nessa briga pelo Alexandre de Moraes, que pode ser muito ruim para o Brasil de maneira geral. Ô Silvio, nossa produção aqui sempre muito atenta já capturou essa chamada que vale a pena a gente compartilhar aqui com a audiência. Ó, Moraes não tem hábito nem planos de viajar aos Estados Unidos, diz interlocutores. Aí a Folha de São Paulo publicou agora há pouco, às 6h09 da tarde, Silvio. Eu adoro, dizem interlocutores, né? Que é... o jornalismo. Bom, Paula, eu acho que tem um ponto e vamos insistir nisso, né? A fervura vai subindo, a pressão aumentando, são novas frentes. Dentro desse tabuleiro, as peças estão se movimentando e nada até agora é favorável ao Alexandre de Moraes. O vento, de fato, virou. É claro que, e eu ouço muito o que a Ana diz, o Rodrigo Constantino ontem falando, é claro que não dá para alguém imaginar, não, virar um emissário dos Estados Unidos no Brasil, prender o ministro Alexandre de Moraes. Não é nada disso que se trata. Se trata de defesa de liberdade, de cerceamento de liberdades individuais, da primeira emenda americana, de censura. Isso começa a escalar a partir do momento em que começamos a falar sobre direitos humanos. A partir daí, vamos falar sobre prisões ilegais, vamos falar sobre privação de liberdade instrumentalizada para politicamente, por exemplo. Nós vamos falar sobre pessoas que não estão tendo o devido processo legal, mesmo que dentro da legislação brasileira, pessoas que estão sendo perseguidas politicamente, sem prerrogativa de foro, na maioria dos casos, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes está utilizando do seu poder, da sua caneta, para perseguir pessoas, CPFs por aí. Então, a coisa começa a escalar e eu vou insistir muito. Eu sei que estou falando de alguma coisa que não trata dos Estados Unidos. Isso pode reverberar, isso pode chegar em outros países. E quando a gente começa a falar sobre transações bancárias, sobre contas no exterior, imóveis no exterior, isso chama muita atenção. São 11 ministros. Será que algum deles tem conta bancária no exterior? Aí entra a questão do SWIFT também, que o Piotr tanto trata. Será que vão monitorar transações bancárias? Será que vão olhar patrimônio? Será que haverá um tipo de bloqueio lá na frente? Será que Portugal, Itália, Alemanha vão prestar atenção no Brasil? O cenário não é bom, é disso que se trata.